Oi, oi! Oi, 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 tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa série VDR, primeira edição dessa série incrível que vai acontecer agora todos os domingos, às 19h30, sempre trazendo uma história inspiradora, trazendo alguém para inspirar vocês através da sua história. Lembrando que somente participam dessa live profissionais VDR. O que é um profissional VDR, Elis? Bom, vocês sabem que eu amo uma sigla, né? Vocês sabem que tudo aqui no Instituto é através de siglas. Todos os cursos são uma sigla, tudo é sigla. Inclusive, eu vi os meus dentes de batom, vocês vão me avisando aí, tá? Então, o VDR é o profissional valorizado, desejado e bem remunerado. É uma sigla aí para encaixar todos essas características que a gente tanto quer, né, quando a gente pensa na nossa atuação como profissionais de RH. Então, eu vou trazer aqui para vocês todo domingo às 19h30 um profissional que de fato é valorizado, desejado e bem remunerado, mas que passou por um caminho para chegar até aí. Que nem tudo foi assim o tempo inteiro. E pode ser que você realmente se identifique com a história dessas pessoas, assim eu espero. Porque, como eu disse, existem duas formas da gente aprender na vida. Uma delas é através de conteúdo mesmo, de técnica, de aulas, enfim, de aprofundar em conhecimento. E outra forma é a gente aprender através de histórias que nos inspiram, para que a gente não precise cometer os mesmos erros que essas outras pessoas cometeram e a gente possa aprender com a história do outro e nos inspirar na história do outro. Então, esse é o tipo de aprendizado que a gente costuma até fixar muito melhor, né? Quando a gente está passando por uma determinada situação, a gente se lembra: nossa, eu me lembro da história da fulana, eu me lembro da história do ciclano, e nesse momento eu também passou por isso e tal coisa aconteceu, então eu vou me inspirar nisso e tentar dessa forma. Pra mim, é uma coisa que ajudou muito ao longo da minha carreira, é uma coisa que pra mim fez muita e ainda faz muita diferença me inspirar em histórias de pessoas reais que, assim como eu, começaram de algum lugar e estão indo pra um lugar que eu desejo ir. É... E aí, me contem, como é que tá o domingão de vocês? Tudo bem? Tudo certo? Animados para nossa série VDR? Maravilha! A Bruna já está por aí. Hoje a gente vai conversar com a Bruna Mascarenhas. Eu vou aproveitar e me apresentar, que eu sei que tem muitos de vocês novos aqui. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática e minha intenção com você aqui é justamente te tornar um profissional mais valorizado, desejado e bem remunerado. Então é isso que eu espero que a gente possa construir juntos aí durante todo o nosso relacionamento, né? Todo o nosso momento aqui que estaremos juntos. Deixa eu ver se Bruna já está por aqui. Ah, está sim. Aí, acho que agora foi. Oi, oi! Oi! Tudo bem, Bruna? Ah, que prazer estar aqui, Elis. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estou muito feliz Que mesmo. bom! O prazer é todo nosso e, na verdade, eu que te agradeço por você ter topado estar aqui hoje, por você ter aceitado compartilhar sua história, participar aqui do nosso quadro, inclusive inaugurando, né, essa nossa série tão especial. Então, obrigada de coração, viu? Não, é uma super responsabilidade, né? Na hora que eu vi que eu seria a primeira, meu Deus do céu, não dá nem para copiar. Mas estou muito feliz mesmo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Que bom, Bruna. Bom, aproveitando, só perguntar aqui pro pessoal, antes de eu fechar aqui os comentários, até para não atrapalhar a visão do rostinho da Bruna, me confirme, você que está aí, que está assistindo, se você está ouvindo nós duas, tanto eu quanto a Bruna, se você também está vendo a Bruna, se está tudo certo para a gente poder começar aqui tranquilo, com chave de ouro, né? Tudo certo mesmo. Sempre tem um delayzinho, então vamos esperar aí.
Nossa, e aqui tá chovendo demais, muito mesmo. Eu pensei que a internet nem ia funcionar, porque é no interior de Minas, né? E Ah, aí sempre quando chove muito, tudo cai. Cai energia, cai internet, cai tudo, eu né? entendo. Vida real de RH. Sim, aqui é assim também. Pode dar um ventinho que a energia acaba, mas vai dar tudo certo. Vai sim. Todo mundo te vendo e te ouvindo, ótimo. Eu vou travar aqui os comentários, pessoal, só porque senão os comentários ficam aqui na frente do rostinho da Bruna, porque a gente tá com a tela dividida. E aí, de vez em quando eu vou abrindo para saber se tá tudo certo. Mas antes de mais nada, Bruna, eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Você já disse de onde você está falando, mas dizer de onde você está falando, um pouquinho de você, no que você é formada e como que o RH, né, acabou sendo introduzido na sua vida. Como é que você se encontrou com o RH? Combinado. Bom, meu nome é Bruna, eu tenho 35 anos, a minha graduação é em Direito. Sou advogada com registro na OAB e logo depois que eu formei em 2010. Eu cheguei a trabalhar algum tempo, né, como advogada, mas eu não me encontrei muito na profissão. Logo depois eu me casei, busquei outras alternativas e aí acabei vendo que realmente não era o que eu queria mesmo. Logo depois, eu segui na área que eu já tinha mais conhecimento e que eu já trabalhava, que era a gestão administrativa. Certo. Durante alguns anos, eu trabalhei nesse segmento, né? Mais na área administrativa, financeira mesmo. Aí, um dia, uma amiga me convidou para fazer um MBA de gestão estratégica de pessoas. Foi quando eu comecei a sentir o RH. Aí, cheguei no MBA, eu achei... Elisa, eu me vejo muito em tudo que você fala. Eu acho, assim, é a primeira vez que a gente tem contato, mas eu me sinto na sua história, sabe? Eu Ai, acho que por isso que eu gostei tanto, assim, dos seus cursos, né? E me senti tão à vontade em aceitar o convite. Então, eu fiz esse MBA e eu cheguei a ter uma experiência com a gestão de pessoas por competência. uhum, Mas foi muito por alto. Então, eu ouvi, eu achava interessante, mas não sabia colocar na prática. sei. Como você mesma diz, né? A gente sabe assim muito por alto e não sabe executar na verdade. Logo depois disso, eu recebi um convite para trabalhar na gestão de uma empresa de tecnologia aqui da minha cidade. E a ideia é que a empresa estava abrindo, então abrindo assim, que a empresa estava se iniciando, né? Então que precisaria realmente de uma gestão. Entrei na gestão administrativa, igual todo mundo, né? Cheguei e comecei a observar que as pessoas precisavam de mais cuidados. Nesse momento, eu pensei, o que eu vou poder fazer para melhorar essa situação, né? Eu comecei a procurar. Aí eu comecei a estudar mais, eu comecei a tentar contatos com pessoas que já trabalhavam no RH, comecei a buscar mesmo informações. E aí cada pessoa me contava um pouquinho. Ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo. E aí eu criei o RH Frankenstein. Uhum. Eu fui juntando um monte de informações e eu falei, não, eu vou colocar tudo aqui e vai funcionar. Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. É. E aí, o que acontece? Eu comecei a buscar conteúdo, porque assim, eu nunca tive muita preguiça de estudar, né? Aí Uhum. eu comecei a consumir todos os seus conteúdos gratuitos. Uhum. Comecei a ler os livros que você recomenda no seu Instagram. Comecei a participar dos eventos. E aí eu falei, não, esse GPC vai ser o que vai mudar a minha vida. E aí eu me programei, né, de tempo e financeiramente e consegui entrar. Ah, e aí foi lindo, Elis. Mas pera, eu vou chegar lá. Deixa eu explorar um pouquinho isso aqui mais, porque não sei, me ajuda a entender melhor essa parte da sua história. Mas você é advogada, então vamos Sim, lá, vou recapitular para ver se eu entendi tudo certinho. veja. Advogada, OAB na mão, tudo certo. Não gostou tanto assim, em algum momento entendeu que não era esse caminho que você queria trilhar e entrou estava em um determinado momento dentro de uma empresa, só que na área administrativa ali, né? Nada necessariamente a ver com RH, né, naquele momento. Isso E aí, mesmo. mesmo que a sua função não fosse RH, você sentiu uma necessidade de olhar para uma coisa que você estava vendo que existia um problema. Sim, E para mim, já começa a apitar, porque assim, uma coisa interessante de conversar com pessoas que têm resultado é a gente entendendo padrões de comportamento, né? O que será que fez
essa pessoa atingir esse resultado, né? Como é que eu posso entender, talvez, pontos marcantes, pontos de virada, né, dessa história que Sim, realmente fizeram, decisões que realmente levaram, né? E essa é muito interessante. Você tá num lugar aonde a sua função é X, e aí você tá fazendo o seu trabalho, mas você também tá olhando para o todo, não só para o que você está fazendo, mas para, opa, peraí, eu estou percebendo que as pessoas não estão contentes, que tem um problema aqui relacionado a pessoas, que essas pessoas não estão sendo bem geridas, que está faltando algum projeto aqui relacionado para isso. Não é necessariamente talvez a minha função, mas isso aqui me incomoda e eu isso. sei que eu posso fazer algo para isso, então eu vou atrás de estudar uma coisa que eu nem sei para poder ajudar essas pessoas, sendo que nem é a minha função. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. E eu nem sei, assim, eu não sabia o que que era, eu não sabia o que que precisava, eu não sabia o que que tinha que fazer, né? Eu só vi o problema. E assim, eu estava muito confortável, na verdade, porque a minha atividade era a atividade que eu exercia há muitos anos já em outras empresas. Então eu estava super confortável, né? Tipo, não seria desafiante para mim manter a relação que eu já mantinha, meus resultados já eram positivos, Uhum. né? E aí eu comecei a observar, nossa, a gente podia investir, né, e tentar desenvolver mais, motivar mais a equipe. Eu percebia que a turma chegava muito, muito animada, e aí passavam uns 3 meses, assim, o pessoal já caía naquele nível, assim, de comodismo, sabe? Ah, tá tudo funcionando e tal, não preciso fazer muito mais. E aí aquilo ali começou a me instigar, sabe? E eu pensando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar, né? E aí eu comecei a procurar. E foi quando realmente eu tive a mudança, assim, de chave, né? Foi desafiador, Elisa, assim. Eu acho, eu adoro contar essa história porque eu me sinto muito orgulhosa da trajetória, sabe? Eu me sinto Sim. muito feliz porque eu sempre quis fazer direito. Quando eu entrei na universidade, assim, a gente não tinha muitas condições financeiras, né? A história, assim, da maioria da população brasileira. A gente não tinha muitas condições financeiras, eu tinha que trabalhar o dia todo para poder viajar de noite, né? Era 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e mais o período do curso, que era 100% presencial na época, ainda tinha aulas aos sábados. Então, assim, eu quis muito direito. Então, quando não deu certo, eu me senti muito frustrada mesmo. Só Sim. que a gente precisa trabalhar, né? Eu precisava trabalhar. E desistir nunca foi uma opção. Então eu comecei a investir no que eu tinha de habilidade já desenvolvida, né? E aí quando surgiu essa oportunidade de trabalhar nessa outra empresa que estava em crescimento, com uma perspectiva grande, assim, de eu mostrar o meu trabalho, né? De conseguir uma evolução, eu agarrei mesmo e eu pensei, não, eu vou fazer tudo para dar certo e para eu conseguir me sentir realizada. Sim. E aí foi quando surgiu essa ideia. Né? Essa ideia não, quando eu percebi essa necessidade, aí eu conversei com o CEO da empresa, expliquei para ele o que eu estava observando, né? Ele, não, Bruno, então você pode ir buscando, você pode ir buscando. O que você precisar da empresa, a empresa vai te apoiar. E foi, assim, realmente uma relação de parceria, sabe, Elis? Tipo, eu cheguei com a ideia, sem solução, sem, tipo assim, sem jeito nem de fazer, né? Talvez um problema que ele não tivesse percebido na época, né? Porque tinha tantas outras coisas para o CEO preocupar que talvez ele não conseguisse ter a visão que eu tive, né? E aí ele apoiou. E foi quando eu comecei a buscar as informações e que eu te encontrei. Mas pergunta, nesse momento ele apoiou a ideia e tudo, mas você continuava no na sua área. Nesse momento, existia. A minha pergunta é: existia já para você uma visão de isso que eu vou buscar é uma área de RH e pode ser que eu então vou me tornar um profissional de RH ou não? Naquele momento você só queria resolver esse problema, meio que abraçar essa causa, mas você não imaginou necessariamente fazer uma transição de carreira para RH ou Não, nada disso. não.
Não, eu fui no escuro mesmo. Eu peguei a situação e eu me senti assim responsável por resolver, sabe? Uhum. E aí eu fui buscando, e aí eu comecei de fato a buscar mais informações, né? Legal. Não tinha visão de nada. E eu já tinha feito a transição no sentido assim que eu saí do meio jurídico, né? E entrei para a área administrativa. Essa transição eu já tinha feito, Sim. né? E aí, quando eu percebi a situação, não, eu vou investir nisso, eu vou tentar descobrir um monte de gente que consegue, eu vou conseguir também. E foi quando eu comecei a buscar. Tipo, fui mesmo atrás e comecei a consumir. Aí eu não sei como que eu te encontrei. Eu não sei se foi no Instagram mesmo, se foi alguma publicidade, né, do Google, alguma coisa nesse sentido. Não sei. E aí um belo dia você apareceu para mim. E aí eu comecei a ver os seus conteúdos gratuitos, o que facilitou demais. E eu tenho muita facilidade para ler. Então eu li todas aquelas fontes de pesquisa que você menciona, aqueles autores renomados que você usa e tal, eu usei eles. Uhum. E aí eu pensei, fui acompanhando os eventos gratuitos. Aí de início eu pensava assim, será que esse GPC vai me ajudar? Tô achando que não. E aí depois, olha pra você ver, o tanto que a gente muda, né? Que as coisas vão acontecendo e a gente vai mudando. E aí, assim, eu tinha algumas ferramentas, mas ainda não tinha o resultado. Eu não tinha, assim, a sensação de dever cumprido ainda, sabe? Aí eu falei, não, eu vou entrar no curso. Eu vou entrar no curso, porque com certeza ela fala mais coisas no curso do que ela fala no evento gratuito, né? Uhum. Porque, assim, a sua entrega nos eventos gratuitos já fazem total diferença, né? Eles já ajudam, os conteúdos que você explora já ajudam demais a gente a trabalhar no dia a dia. Claro que precisa, né, de aprofundamento, de busca, né, de experiência prática também. Mas os conteúdos gratuitos, eles já facilitam muito para nós. E aí eu fiz, né, todo o planejamento e entrei. Ai, foi ótimo. Aí a partir daí foi só sucesso, porque eu consegui fazer o curso rápido, né? Porque eu precisava de resultado. E eles, o mais interessante, nunca fui cobrada resultados. É porque eu imagino, a empresa nem imaginava de ter alguém cuidando disso. De repente chega alguém falando que vai cuidar disso. O dono praticamente deve ter pensado: ah, tá bom, se alguém está disposto a pegar esse problema, nada vai mudar para mim mesmo, ela vai continuar no cargo dela, fazendo o que ela está fazendo, ainda vai resolver o problema para mim, tá bom. Mas acho que meio sem pretensão, talvez, meio sem noção ainda de como seria, ou de do que você iria trazer de solução. Então, você que decidiu investir em você mesma, estudar sobre o assunto, levar uma decisão de uma proposta para melhoria de uma coisa que você tinha visto. Então, assim, eu entendo que foi muito de sua iniciativa e a empresa até esse momento talvez nem tenha percebido o potencial do que você estava fazendo, né? Até talvez quando você realmente chegou com alguma coisa, talvez um projeto mais pronto, alguma coisa nesse sentido. Mas teve uma coisa que você falou que foi super legal, uma coisa que foi, naquele momento, a empresa também não tinha visto, né? Talvez nem ele tenha percebido o problema que existia, porque o dono, a dona, o CEO, estava preocupado com outras coisas, que Sim, naturalmente, numa vida de empresário, tem muitas nuances sim, para você se sim. preocupar, tem tantos detalhes, tantas coisas envolvidas no processo, que muito provavelmente realmente alguma coisa passe batido, né? E achei legal isso porque mostrou o seu olhar sensível de, peraí, isso é um problema que talvez a diretoria não esteja sabendo. Então eu vou levar para eles essa informação. E é basicamente essa a nossa função mesmo, é levar a informação que talvez a empresa não esteja vendo, né? Bem aquela analogia que eu faço de nosso papel é meio que o exame de check-up, né? A gente não está esperando aparecer um sintoma muito grave para depois a gente agir. A gente quer constatar coisas que podem acontecer antes de acontecer e às vezes coisas que não estão tão sintomáticas, que não chegou ainda lá na diretoria, por exemplo, não é uma dor ainda para eles, mas que já está acontecendo, já tem alguma coisa ali surgindo, já tem uma coisa incomodando. E a nossa função é levar nessa informação e já deixar um alerta. Se a gente não cuidar disso agora, pode ser que isso se torne um problema muito mais difícil de resolver no futuro. Então foi uma coisa boa que você fez nesse sentido, até meio intuitiva. Eu vou levar essa informação que talvez não estejam vendo, que está acontecendo isso, e eu entendo que precisa ser resolvida. E aí eu vou
me candidatar, digamos assim, dizer, ó, eu resolvo se você quiser, não sei exatamente como, mas eu vou atrás da solução. E, Isso. nossa, que iniciativa incrível! E até você colocou uma frase que foi: se tanta gente consegue, por que não eu? E essa é uma coisa que faz tanta diferença, essa mentalidade. Ela é, para mim, talvez, aquele ponto de uma linha que divide as pessoas que têm resultado das pessoas que quase têm resultado. Sabe aquelas pessoas que param no quase, elas morrem na linha do quase. Por quê? Porque elas já fizeram tantas coisas e aí elas quase conseguem, mas elas não conseguem porque a mentalidade delas está sempre no isso não é pra mim, isso eu não vou conseguir, isso é muito difícil, deu certo pro outro porque o outro XYZ, isso deu certo pra outra porque a outra é formada em tal psicologia ou porque o outro já tinha experiência. Sendo que a mentalidade tem que ser, peraí, se tem gente conseguindo, o que que eu posso então fazer para me tornar essa pessoa que tá conseguindo? O que que tá faltando no que eu tô fazendo, né? E aí você foi entendendo que o que você tava fazendo tava Frankenstein, que algumas coisas você tinha boas intenções, mas que não tava gerando resultado, que você viu o problema, mas não necessariamente você tava entendendo como resolver. Então, tudo isso acabou, talvez bifurcando nessa decisão de entrar do GPC, que talvez tenha sido esse conjunto de coisas do tipo, eu preciso gerar um resultado, não sei exatamente o passo a passo para fazer isso, já tenho uma ideia que existe uma metodologia que pode me ajudar, já tenho uma ideia dos erros que eu estou cometendo, mas eu preciso entender melhor como fazer isso. E nesse momento eu entendi que a decisão era estava sendo 100% sua, do tipo, a empresa Sim. ainda não tinha virado e falado assim, vai fundo, Bruna, eu pago o curso para você, ou eu te incentivo a fazer isso e a gente vai aprovar, vai te dar um aumento. Não, foi muito por sua conta naquele momento de Sim. tomar essa decisão. E aí a minha pergunta para você é, eu meio que já entendi, mas eu queria que você aprofundasse um pouco para mim, o que que foi exatamente o ponto que te fez tomar essa decisão de, peraí, apesar de ser uma advogada da área administrativa e a empresa até diz que tudo bem eu estudar isso, mas eu vou ter que fazer um investimento num curso que eu não sei, é um investimento significativo, eu não sei ainda como é que vai ser, se eu vou conseguir aplicar, se eu não vou, se a empresa vai aprovar, se não vai, se isso vai refletir ou não na minha remuneração, não vai. Mas em algum momento, alguma coisa despertou para você que aquilo fazia sentido. Você sabe me dizer o que que foi o ponto que te fez decidir realmente entrar no GPC? Mesmo sendo uma advogada que nem tinha relação com o RH até aquele momento? Então, Elisa, o meu compromisso sempre foi comigo. O meu compromisso sempre foi comigo, com o meu desenvolvimento, com a minha realização pessoal e profissional. Então, assim, claro que eu sempre busquei trazer o melhor resultado para a nossa equipe, para a nossa empresa, sempre. Mas independente do que vai gerar de financeiro depois, de reconhecimento, eu busco crescer. Então, o meu compromisso é comigo. E aí, quando eu resolvi fazer o GPC, eu já conhecia seu trabalho, eu já tinha acompanhado uns 2 ou 3 eventos gratuitos já. Então, eu já tinha consciência de como você trabalhava. Eu não conhecia o curso, é claro, porque eu ainda não tinha visto por dentro, mas eu já tinha muita informação, né, que já sustentava a minha decisão. E o que eu pensei? Ainda que não leve a lugar nenhum, eu vou aprender. E pode ser que a oportunidade não chegue dessa vez, mas na hora que ela chegar, eu vou estar pronta. Uau. E foi aí que eu me inscrevi. E aí, eu lembro perfeitamente, eu sou da turma 11, né? E no dia que você fez o lançamento, você lançou num domingo à noite, me parece, não tenho muita certeza. E aí você ainda falou assim que as pessoas que fizessem a inscrição no primeiro dia iam ganhar o seu livro que ainda estava em confecção. Eu falei, mas eu vou ser a primeira a inscrever. Eu acho que eu não consegui ser a primeira, mas eu me inscrevi, eu me lembro perfeitamente. Era umas 8 horas da manhã, eu já estava com o dinheiro e eu fiz a inscrição. E eu falei, eu preciso cursar rápido porque eu preciso de resultado. Perfeito. E eu consegui finalizar o curso em 3 meses. É isso que eu ia te perguntar. E o pós, então? Comprou o GPC, entrou. Como é que foi depois? O que que mudou para você
depois de entrar no GPC? O que que você conseguiu executar, o que que não, o que que mudou? Me conta um pouco agora do sua vida pós essa decisão. Você assistiu o curso correndo, sim, porque você queria implantar rápido, então você engoliu o conteúdo e me conta o que que você fez com ele. Não, e aí, quando eu tive o acesso, eu já comecei a pensar, bom, será que eu vou assistir as aulas picadas aí, os conteúdos que eu ainda não tenho, ou será que eu começo de início? Aí, eu não tenho muita certeza, mas em alguma aula você fala, comece por aqui. E aí eu comecei por aqui, né? Na sua informação, comece por aqui, eu comecei. E aí você falava, né? É importante começar por aqui, porque precisa disso, precisa daquilo. Aí eu comecei a perceber que eu estava assim de muito boa vontade, mas os resultados não iam vir mesmo, porque não tinha ligação às coisas que eu tinha implementado já, sabe? Tipo, realmente tinha boa vontade, realmente tinha algumas coisas que eu já estava fazendo de forma correta, mas não tinha, assim, o conteúdo mesmo, né? Não tinha o link de um subsistema com outro. Por exemplo, a descrição de cargos. Eu não tinha. E aí eu já estava gerando lá plano de cargos e salários. Eles, como assim? Como assim? E aí foi quando eu percebi mesmo que eu precisava aprimorar, né? E assistir do início. Então, o que que eu fui fazendo? Eu fui assistindo às aulas do início mesmo e fui montando o meu cronograma. O que que eu vou fazer, em que eu vou investir e como que eu vou começar? Aí eu comecei realmente do início. As ferramentas, né, os subsistemas que eu já tinha implementado, muitos estavam realmente Frankenstein, pegava uma coisa daqui, uma coisa dali e juntava. E aí eu comecei a usar o método. E aí sim começaram a vir os resultados. Me conte E, mais. e aí o que que acontece? Eu terminei de assistir em 3 meses, pedi o certificado, né, e apresentei o projeto para a diretoria. Nesse momento, a empresa já estava confiante, né, que eu ia conseguir resolver, né, que ia dar tudo certo, porque eu continuava estudando, eu continuava discutindo no sentido assim, de levando as situações, né, e as soluções já de uma vez. E aí eu tive carta branca, né? Não pode implementar que eu acredito que vai dar certo. E aí eu fui implementando eles. E assim, consegui implementar mais ou menos, eu cursei em 3 meses, eu consegui implementar tudo mais ou menos em uns 6 meses, porque já estava, muita coisa já tinha pronta, não bem feita, mas algumas coisas eu já tinha prontas. Então eu precisei aprimorar e as que eu não tinha, eu criei. E aí, em uns 6 meses, eu já tinha tudo implementado. E aí, foi quando começaram a vir os resultados, né? Isso não fui eu que acolhi o RH, foi o RH que me acolheu, sabe? E assim, eu sou muito feliz por isso, muito feliz mesmo. E, assim, o reconhecimento financeiro é muito importante, né? O dinheiro, né? A gente trabalha porque a gente precisa, né? Ninguém sai para trabalhar só porque quer distrair. A gente trabalha porque realmente precisa. Mas eu acredito que isso tudo é muito consequência do trabalho que a gente faz todos os dias, né? E aí eu comecei a ver os resultados, a turma começou a ficar mais feliz, né? As pessoas começaram a se engajar mais, começaram a participar mais. Aí eles é muito gratificante, é lindo mesmo de ver. E assim, quando, por exemplo, o programa de benefícios começou a ser implementado e a funcionar direitinho, tipo, não escolhendo colaborador antigo, colaborador novo, né? Tipo, o benefício realmente existia para todo mundo competindo de forma igualitária. E aí as pessoas começaram a comentar, nossa, Bruna, estou tão feliz, vou usar esse dinheiro para isso, vou usar esse dinheiro para aquilo. Eu te agradeço porque por causa de você eu fiz isso. Então, assim, Elis, é lindo demais, é muito lindo. Sim, é verdade. Assim, eu tento a dizer que talvez essa seja a maior recompensa que a gente tem no nosso trabalho é ver o impacto do nosso trabalho nas pessoas. É lindo ver Sim, o nosso impacto na empresa, a empresa crescendo, faturando mais, isso é muito bom. Mas ver o impacto que a gente gera ali naqueles colaboradores que estão ali no dia a dia, que como você mesmo sim. disse, a gente trabalha porque precisa. Então eles estão lá também porque precisam e eles querem um mínimo de satisfação de um ambiente que proporcione para eles o mínimo para eles viverem melhor, para eles terem esse momento melhor. E a gente vê que realmente o que a gente está fazendo está impactando positivamente a vida dessas pessoas.
realmente é algo assim inexplicável, né? É, Sim, e faz todo o resto valer a pena. e você falou a frase que eu mais gosto, assim, eu acho que eu me realizei, Elis. Hoje eu consigo me dizer, dizer assim, que com toda a tranquilidade do mundo, que eu me sinto uma profissional realizada, né? Porque eu acho que nada paga a gente conseguir impactar a vida das pessoas de forma positiva, sabe? Ainda que amanhã eu não tenha contato com eles, ainda que amanhã eu não esteja mais na empresa, mas eu tenho certeza que eles vão lembrar de mim pelo que eu criei, pelo que eu consegui desenvolver, pelos meus erros, mas principalmente pelos meus acertos. Nossa, é muito lindo assim. E eu acho que o mundo foi feito de pessoas e às vezes a gente esquece. Né? Exatamente. Às vezes a gente fica ali tão focado na gestão financeira, na gestão contábil, na operação do dia a dia, que a gente esquece de cuidar, né, do patrimônio humano. E eu acho assim maravilhoso mesmo quando as pessoas têm esse olhar, sabe? O olhar do cuidado mesmo e tudo. E aí quando alguém me pergunta, o que que você faz? Aí eu cuido de gente. Olha que delícia falar isso, né? Eu cuido de gente. E uma coisa que você falou muito legal foi, independentemente do que aconteça, as pessoas vão lembrar de mim. E isso é uma coisa é, que é impacto, né? Nossa, eu acho que talvez o que a gente mais quer na vida é causar impacto mesmo, por onde quer que a gente passe, a gente deixar um legado. Eu tendo a dizer, eu costumo dizer isso, é como se existisse um antes e um depois do seu trabalho. Como se você traçasse uma linha ali de, poxa, existia uma realidade antes da Bruna e existe uma realidade depois da Bruna. E isso sempre vai ser lembrado, é o seu legado, é o que você deixou lá. Independentemente de você estar lá daqui X anos ou não, Sim. o seu trabalho vai continuar lá. E isso é uma coisa que, para mim, é muito. Faz o propósito do que a gente faz, assim. Além de tudo, é, obviamente, fazer corretamente, ver as coisas nascendo, ver tudo certinho, tudo isso é muito gostoso. Mas deixar esse impacto, mesmo que você não esteja mais lá, isso é uma coisa incrível. E me conte um pouquinho É, dos seus resultados. Que momento que a empresa olhou e falou: Nossa, isso aqui que a Bruna tá fazendo realmente é algo diferenciado. E você sentiu que de fato ela também valorizou aquilo que você estava fazendo. E como que essa valorização chegou para você? Elisa, eu não sei precisar, assim, a época exata, porque foi realmente uma loucura, né? Porque aí eu implementei, aí eu precisei colocar tudo, aí, bom, foi difícil criar, e depois eu criei, eu precisei colocar em uso, aí depois eu comecei a apurar os resultados, ver o que estava funcionando, o que não fazia sentido, né? Então, assim, eu não lembro exatamente, mas financeiramente eu tive um aumento salarial de aproximadamente 30%, né? Que foi um convite à sala do CEO. Parabéns, estou muito feliz com o seu desenvolvimento, né? O seu resultado tem feito muita diferença para nós. E aí recebi o aumento. E na avaliação de desempenho também, né? Nesse período, a minha avaliação foi a melhor nota da empresa. Nesse momento, a gente já era uma equipe maior, né? Já éramos uma equipe maior. Então, a minha avaliação de desempenho foi bem bacana. E eu tive uma bonificação financeira também em razão de todo o processo. Mas, o que acontece? Durante algum tempo, na verdade, durante um bom tempo, eu continuei fazendo tudo. Eu continuei fazendo tudo. Eu fazia RH, fazia administrativo geral, né, financeiro, contábil, fazia tudo. O que tinha para fazer, eu estava fazendo. E aí, recentemente, né, eu fui convidada a assumir única e exclusivamente a cadeira de RH, né, que devido aos resultados, né, que foram muito bons, que fizeram realmente diferença para a empresa, o CEO achou por bem, assim, que eu devia dar mais atenção ainda para a área, né, para eu cuidar melhor das pessoas. E aí agora, neste momento, né, essa mudança foi recente, deve ter um mês e meio, 2 meses, a gente já estava no processo, né, disso acontecer, mas tudo leva um tempinho. E aí agora eu sou gestora mesmo de RH, única e exclusivamente. Que legal, que legal. Nossa, e era o que você queria? Minha pergunta de verdade chegou esse Sim, momento que sim. você falou: Eu quero RH, é isso que eu quero?
Sim, sim, porque o RH ele é muito dinâmico e eu gosto de resultados, eu gosto de produzir, né? Eu gosto de inovação. Eu não gosto de sentar e ficar todos os dias naquela mesmice, fazendo a mesma coisa, olhando os mesmos números e tal. Eu gosto, assim, realmente de resultado, de fazer a diferença, de sentar, de conversar, né? E de dar atenção, de escutar as histórias, de contar as minhas. Então, assim, eu acho que, de fato, eu tô na minha área, né? Assim, eu acho que eu me Se encontrei encontrou. realmente e eu tô muito feliz por isso, né? Tanto é que as pessoas já reconhecem o meu resultado, né? Aqui na minha cidade, muitas pessoas já me procuram, tanto que eu já até cursei o RHC, né? Estou com os projetos aí de consultoria. Então, assim, eu só tenho a agradecer de verdade ao RH, porque eu fiz muito pelo RH, mas o RH fez muito mais por mim, sabe? E tudo só foi possível porque eu conheci você, porque eu conheci, né, o GPC, porque eu consegui implementar, né, muitas das ferramentas eu consegui adequar a minha realidade. As que eu não consegui adequar, eu peguei as ideias principais e coloquei em prática dentro da minha realidade, né? Então, assim, hoje eu consigo falar com tranquilidade. Eu só não consegui ainda implementar os índices, né? Porque eu não tenho absenteísmo na empresa. Ai, nossa, mas que problema bom de se ter. Não, então, eu não tenho absenteísmo e eu não tenho turnover. Meu Deus, eu não consegui ainda medir indicadores, mas não é porque eu não quero, é porque não tenho mesmo. E aí hoje eu ainda não consigo, sabe? Mas tudo Mensurar os bem, índices. que permaneça assim. Tá Isso. tudo Não, certo. inclusive, ele está lá no projeto de implantação do RH, né? Para o dia que eu precisar, ele está à minha disposição, mas ainda não aconteceu. Maravilha, que assim permaneça e tá tudo bem. Não Amém. vamos, não vamos chamar nada que ninguém Isso, não isso, queira. isso. Nem pode comentar muito alto. É verdade. Mas olha, que história inspiradora, assim. Sair da advocacia para administração, né? Para a parte financeira, administrativa, depois ir para o RH e ir descobrindo isso de uma maneira muito natural na sua jornada. E ainda por cima, acho que muito da sua característica de querer sempre fazer o seu melhor, né? E uma coisa que você disse de fazer por você, né? Você ainda colocou que você faz por você, o seu comprometimento é com você. Foi essa a palavra que você usou. E acho que a sua jornada foi muito guiada por isso. No momento em que você saiu da advocacia para a área administrativa, existiu ali um comprometimento com você mesma, do tipo, eu vou fazer isso dar certo, me frustrei por um motivo, mas não vou deixar isso me abalar e vou fazer, né, agora isso aqui, eu vou aprender, vou fazer. Em algum momento você se deparou com um problema e quis abraçar esse problema e falou, eu vou fazer, eu vou entender, vou estudar, vou atrás. Esse problema acabou se tornando uma grande solução porque você encontrou uma coisa que você se sentia ainda mais feliz de fazer e você conseguiu passar para essa outra área também. E eu acredito, como você mesma disse, que hoje você se encontrou e daqui para frente o seu principal desafio vai continuar a ser sempre essa pessoa comprometida com você mesma, querendo sempre crescer, evoluir, contribuir. Eu percebo que esses são valores muito fortes que você tem. Então, independentemente de onde você esteja, você vai sempre carregar isso com você. Esse conhecimento que você tem, você sempre vai carregar com você. E isso é uma coisa, assim, que ninguém pode te tirar. Então, você fala que tudo isso aconteceu porque você me conheceu, mas eu não concordo. Eu acho que tudo isso aconteceu porque você tomou decisões por você o tempo inteiro. E coincidentemente eu apareci no seu caminho, mas você poderia simplesmente ter ignorado tudo que eu falei, você poderia ter tomado a decisão de não fazer nada daquilo, de ter continuado só do jeito que estava. Então, na verdade, tudo isso aconteceu graças às suas decisões em prol de você mesma, da sua carreira, do seu crescimento e o entendimento de se alguém conseguiu, eu vou conseguir, de ter confiado em você, de ter abraçado projetos que não eram seus, de ter visto coisas que
você poderia contribuir e não ficar parada simplesmente vendo aquilo acontecer. Então é isso que, na verdade, fez você chegar onde você está hoje, que não só isso, mas vai fazer você chegar em lugares muito mais altos, porque eu não tenho dúvidas que esse é só o seu começo, né? Agora que você realmente é uma gestora de RH, esse é só o seu começo na área de RH, você vai ainda voar muito alto, eu tenho certeza disso. E pode sempre contar comigo, de verdade. Eu tô super orgulhosa e muito feliz de conhecer mais a sua história. Eu te desejo, assim, muito, muito mais sucesso, porque eu tenho certeza que as pessoas que cruzarem o seu caminho, cruzam e vão cruzar o seu caminho, vão ser pessoas muito felizes, porque elas vão ter mudanças significativas pelo seu importar. Você se importa com o outro. E isso é uma característica que é muito rara e muito bonita. Então, parabéns, de verdade. Ai, muito obrigada, Elisa. Eu fico assim muito honrada mesmo de te ouvir, né? Quando eu entrei no RH, você já estava aí com experiência, né? Já tinha uma carga muito grande. E hoje eu ainda sou uma aprendiz, né? Hoje eu ainda sou uma aprendiz. Mas eu sou movida realmente a resultados e eu me importo muito com as pessoas. Né? A minha vida pessoal às vezes está meio confusa, nos últimos tempos assim foram anos muito difíceis, o último ano realmente foi um ano muito desafiador para mim pessoalmente falando, mas eu consegui. Né? E quando eu olho para trás, eu me sinto de fato orgulhosa, sabe? Eu gosto de ver a minha história, eu gosto de ver assim os meus resultados. Inúmeras pessoas, inclusive, eles comentam no sentido assim, ai, porque Bruna é formada em direito, estudou 5 anos e aí trabalha para os outros. Né? Bruna largou a advocacia para trabalhar para os outros em empresa. Né? Larguei mesmo e eu sou muito feliz por isso, né? Eu não tenho vergonha da minha história e eu acho que hoje eu faço muito mais em cuidar das pessoas do que se eu fosse uma advogada de sucesso, né? Eu acho que a minha missão realmente é cuidar de gente, né? Eu cuido da equipe, eu cuido da minha família, eu cuido das pessoas que eu gosto, dos meus amigos, né? Então, assim, eu acho que o RH é para todos, né? Existe dentro das empresas, mas o RH é vivência, são todos os dias, né? E é uma postura nossa. E, nossa, te agradeço muito pela oportunidade, foi realmente um prazer te contar, assim, os meus resultados. Fico imensamente feliz mesmo em compartilhar com você. É eu que fico. E você falou que você é uma aprendiz, mas todos nós somos, e na verdade nós sempre seremos. Porque essa é a ideia, né? Que a gente sempre tem algo a aprender e a gente tem que ter mesmo essa sede de sempre querer aprender mais, alguma coisa diferente, porque o dia que a gente acha que a gente sabe de tudo é o dia que a gente começa a ficar para trás. Então, é muito Sim. importante isso que você disse. E uma frase que você acabou de dizer que até assim me marcou, me pegou fundo, foi olhar para trás e ver que eu consegui. Né? E eu tenho orgulho da minha história. Essa é a minha história, não é a história do outro. Talvez o que o outro enxergue que era o melhor, não era o melhor para mim. E você tá feliz, contente, orgulhosa né, e se sentindo no lugar que você deveria estar. E esse é o mais importante. Então, sinta-se calorosamente acolhida pelo RH, como você disse, RH é de todos. A gente não tem preconceito no RH. O RH não existe preconceitos de quem quer, né, que seja, de onde você venha, de que formação você é. Se você tem o seu coração no lugar certo, o seu conhecimento no lugar certo, a sua intenção no lugar certo e sabe realmente gerar resultados através do que você está fazendo, é super bem-vindo, porque a gente precisa de gente boa para cuidar de gente boa e a gente crescer ainda mais essa nossa área que é tão linda e que precisa ser tão difundida ainda do jeito que ela tem que ser, né? Então isso é legal. E uma coisa também, Elis, que eu queria comentar, assim, é que uma das recompensas, né, que a gente percebe, que com certeza você viu, é o desenvolvimento dos colegas, né? Assim, as pessoas começam a trabalhar com a gente, às vezes, sem muitas habilidades desenvolvidas, sem muito conhecimento. Aí a gente vai lá, recomenda um livro, recomenda um cursinho, fala, ai, dá uma olhada nesse influencer do Instagram, e aí a pessoa vai crescendo, e aí de repente a pessoa até te agradece numa reunião. Ai, hoje os meus resultados foi porque um dia a Bruna me falou para fazer
isso, um dia a Bruna me falou para fazer aquilo. Ai, a Elisa é a profissão mais linda de todas, assim, eu Sim. acho extremamente gratificante. Chega a ser mais recompensador, né, esses resultados, porque a gente que cuida de gente, a gente quer as pessoas bem, Uhum. né? Eu quero muito que a minha vida seja fácil, que eu seja bem realizada, que eu tenha dinheiro na minha conta. Eu quero muito isso, mas eu quero que as pessoas tenham também, né? Exato. Não é Eu ter quero que as sozinha, pessoas né? Todo mundo ter. Exatamente. sim, eu quero junto, eu quero desenvolver junto, eu quero contar com uma pessoa bacana, igual eu fui para outra pessoa, né? E uma coisa que minha mãe sempre falou comigo desde a vida toda, né? Que a gente faz o bem para uma pessoa hoje, que outra pessoa muito diferente vem recompensar a gente. E aí essas recompensas vêm, elas vêm, às vezes quando a gente menos espera. E assim, sou muito feliz, muito grata mesmo. Legal. É isso que você disse de você dar uma dica para uma pessoa e a pessoa vai e evolui. E sabe o que que é o mais legal de você pensar? É que essa pessoa, ela só seguiu o que você recomendou que ela fizesse porque ela confia em você, porque ela se inspira em você. Em algum momento, isso que você disse para ela fazer, para ela pesou do tipo, eu vou fazer, mas é porque a sua palavra tem impacto e poder sobre a vida dela. E essa é uma responsabilidade muito linda de se ter, né? E a gente acaba, talvez, às vezes, não percebendo o quanto a gente realmente tem a confiança das pessoas, né? E o quanto essa confiança, ela é uma responsabilidade bonita, né? Da gente cuidar, da gente fazer isso acontecer e a gente levar com bastante zelo, né? Porque a gente sabe o quanto isso impacta a vida do outro. Então, é muito E legal. às vezes a outra pessoa precisava só disso, né? Às vezes a outra pessoa precisava só daquele comentário, só daquele empurrão, daquela pessoa falar, né? Ela precisava só falar para alguém, ela precisava só de alguém com uma escuta ativa naquele momento. Então, assim, eu acho muito linda mesmo e a profissão. E quanto mais eu percebo os resultados, né? Mais feliz eu fico, porque existem várias formas de despertar a motivação, né? E a minha motivação é o resultado. E quando eu consigo perceber que eu realmente impactei a vida das outras pessoas de forma positiva, nossa, eu me sinto assim, de fato realizada, sabe? Não dá nem para descrever, não dá nem para descrever. E Bruna, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão aqui assistindo e que vão assistir depois da gravação, pessoas que hoje estão na área de RH ou que estão desejando entrar na área de RH, mas que estão se sentindo desmotivadas, estão com aquele RH que não está dando resultado, tá, né, naquele momento talvez decisivo da sua carreira de o que que eu faço agora, como é que eu mudo esse movimento. Se você pudesse dar um conselho para ela, o que que você falaria? Para quem não entrou ainda no RH, né? Para quem ainda pensa, talvez, observe o RH, né? Observe a área. Existem muitas oportunidades mesmo. A área de pessoas carece de gente boa, igual você disse. A área de pessoas carece de metodologia bem aplicada, né? O GPC é um curso que conta com um investimento financeiro, mas que traz resultados, né? Às vezes é um investimento financeiro hoje que a pessoa precisa parcelar, pagando aos pouquinhos, mas é um curso assim que eu recomendo. Para quem está na área, né, e que ainda não tem os resultados, não desista, gente, não desiste. Invista em você, ainda que a empresa não ajude financeiramente, ainda que a empresa não apoie os projetos, né? O GPC realmente direciona muito a carreira. Ele dá as ferramentas para a gente trabalhar. O resultado é real, a metodologia funciona, né? E se você não for reconhecido na empresa atual, sua oportunidade vai chegar. E na hora que a oportunidade chegar, você vai estar pronto. É, Né? é Então, isso aí. assim, vamos tentar, né, investir, não desistir dos sonhos e pensar sempre assim em nos tornar profissionais melhores. Eu acho assim que realmente o RH abre portas tanto para a vida profissional como para a vida pessoal também. Então, assim, não desistam, gente. Invista realmente que
tem tudo, tudo para dar certo. Depende muito mais de cada um de nós do que do meio em que a gente vive. É verdade isso. Muito obrigada de coração, Bruna. Obrigada por ter topado estar aqui hoje. Obrigada por compartilhar a sua história. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Desejo muito sucesso, como eu já disse, é real. E pode sempre contar com a gente, de verdade. Eu tenho muita felicidade de poder ter feito parte dessa sua jornada, de ter sido uma peça que se cruzou com você em algum momento e que fez parte das suas conquistas. E eu espero que a gente possa continuar assim, sempre juntas, né? Que a gente possa evoluir sempre juntas. Pode contar sempre com a gente, viu? Muito obrigada, né? Muito obrigada pelos conselhos, pelos elogios, né? Pelo convite de estar aqui, foi realmente uma honra. Que bom, fico feliz. Conte comigo também. Isso mesmo. Ainda que eu possa ajudar com pouco, mas eu estou à disposição também. Não, a gente pode ajudar sempre com muito, porque o que o outro precisa, às vezes, não é necessariamente o que a gente acha. E com certeza você tem muito para contribuir. Muito obrigada. Eu tenho certeza que quem assistiu essa live aqui, tanto ao vivo quanto vai assistir depois, vai se inspirar com a sua história. Então, obrigada por ter contribuído. Muito obrigada. Um beijo, bom domingo para você, boa semana. Boa semana, tchau. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço? Agora foi. Gente, e aí? Gostaram do quadro? Incrível demais a história da Bruna, né? Eu quero aproveitar, tá? Parabéns, Bruna. Caroline tá dizendo. Quero aproveitar para dizer que se você já quer entrar na lista VIP do GPC, lembrando, tá? Que o GPC, as inscrições para o GPC abrem dia 30. É isso mesmo. Tô tentando lembrar aqui certinho para não falar uma data errada. Dia 30 de janeiro, tá? Dia 30 de janeiro as inscrições abrem. Então, se você quer entrar na lista VIP, é só você digitar aqui, lista VIP, ou lá nas minhas mensagens privadas, me manda uma mensagem privada escrito lista VIP, que você vai receber o seu link para poder entrar. A lista VIP, na verdade, é uma lista de interessados, já é uma lista de pessoas que estão interessadas em fazer parte da próxima turma. E lá dentro desse grupo, né? Essas pessoas entram num grupo do Telegram, perdão, do WhatsApp. E aí lá dentro desse grupo a gente encaminha mais informações, a gente encaminha um resumo com todos os detalhes, a gente fala sobre como vai acontecer as inscrições, manda o link de inscrição, até lá dentro, que toda essa comunicação vai acontecer com quem já tem certeza que está interessado. Quem ainda não sabe o que é o GPC, enfim, e quer mais detalhes depois, não se preocupa que talvez esse ainda não seja o momento da gente falar sobre. Mais pra frente vai ter um momento em que eu vou falar mais sobre, até porque vai chegando mais perto da data de inscrição, eu vou passando mais detalhes. Mas por enquanto era só mesmo para dar esse recado para quem já tá com esse interesse, tá bom? Oi, gente. Olha, eu tô vendo várias carinhas aqui, conhecidas. Gente, muito obrigada por terem ficado comigo aqui no Domingão. Boa semana para vocês. A gente se vê ao vivo aqui na terça-feira, meio-dia, que agora a gente também tem esses encontros terça-feira, meio-dia, para eles responde, né? Vou abrir uma caixinha de perguntas amanhã, vocês deixem suas dúvidas já na caixinha. E na terça-feira, meio-dia, eu entro aqui ao vivo para a gente fazer uma sessão de perguntas e respostas, combinado? Muito obrigada, boa semana para vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.